Olá, meu povo, vamos aqui resolver a letra B da questão 1, tá? A letra A eu já resolvi, tá na playlist aí. E agora bora lá, né? A coordenadas está em coordenadas esféricas e a gente tem que transformar em coordenadas retangulares. Bom, nesse ponto eu já identifiquei aqui quem é quem, na verdade. O ρ vai ser sempre o 3, ó. Aqui o ρ, né? Aqui o θ e aqui o φ, certo? Então, o θ é π sobre 2, que em graus é 90 graus, e o φ é 3π sobre 4, né? Que transformando dá 135 graus. E aí eu já coloquei, ó, fazendo uma redução ao primeiro quadrante. Porque aí você tem o círculo trigonomérico, por exemplo, e aí você tem o eixo do seno, né? E do cosseno. Aí aqui, ó, eu tenho o cosseno e aqui eu tenho o seno. Concorda? Bem aqui, mais ou menos, vai ficar um ângulo de 45 graus, certo? No primeiro quadrante. E aqui, o ângulo de 145 graus. Eles vão ser meio que simétricos, entende? Então, o seno de um é o seno de outro. E como o primeiro e o segundo quadrante, ó, tem um seno positivo, porque, ó, tem a retinha subindo e a retinha subindo aqui é positivo, então, o seno de 45 é igual ao seno de 135. Tá? Essa informação vai ser importante porque a gente vai ter que trabalhar com isso, com a redução ao primeiro quadrante, para a gente encontrar o seno e o cosseno de φ, que φ é 135 graus. Então, bora lá, certo? Aí agora, tendo essas informações, basta colocar nas fórmulas. Vamos encontrar o nosso x. O nosso x vai ser ρ, que é 3, ó, tá bem aqui a fórmula. ρ, aí seno de φ. Seno de φ, quem é φ? É 135 graus, certo? Aí cosseno de θ, quem é θ? 90 graus. Agora substituir, né? Eu tenho 3, o seno de 135, como eu falei, é o mesmo seno de 45 graus. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, raiz de 2 sobre 2. Aí agora a gente tem o quê? É o cosseno de 90. O cosseno de 90 é zero, certo? Então a gente percebe o quê? Que isso aqui zerou tudo. Tá? Agora vamos pro y. O y, eu tenho aqui, ó, ρ, seno de φ, seno de θ. O ρ é 3, certo? O seno de φ seria o seno de 135 graus, ou se você quiser colocar 3π sobre 4, tá tranquilo também, vezes o seno de θ. Seno de θ, que é 90 graus. Pronto. Agora vamos substituir. O seno de 135, a gente já viu que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 90 graus, lembra lá do círculo trigonomérico, ó. Tá aqui, 90 graus tá bem aqui, ó. Certo? E aí o seno é esse, o cosseno é esse. Então, aqui no círculo unitário, digamos, vai ficar assim, ó, que o seno de 90 graus, que já é aqui, é 1, tá? Então, o seno de 90 é 1. Então, vai ficar aqui vezes 1. Então, o y vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre 2. E encontramos a coordenada y. Agora vamos para a coordenada z. Vou fazer aqui no cantinho. O z é ρ cosseno de φ. Então, bora lá, ó. ρ é 3. Aí o cosseno de φ, ou seja, o cosseno de 135 graus. Aí, a gente pensa assim, ó. De novo o círculo unitário. Vou fazer ele bem aqui. O círculo unitário não, o círculo trigonomérico, né? Pronto. Aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno. Lembra da historinha do 135 e 45 eles serem meio que simétricos? Então, aqui vai ser 45, aqui 145. 135, na verdade. Pronto. 135. Certo? Então, o que acontece? O seno e o cosseno vão ser iguais, mas a gente tem que analisar aqui o sinal. Exemplo, no primeiro quadrante, o cosseno ele vai ser positivo. Então, por isso que o seno de 45 ele é positivo, ó, o cosseno, na verdade. Agora, no segundo quadrante, eu tenho a parte negativa aqui. Então, o cosseno vai ter o mesmo valor absoluto, porém, vai ser com um sinal
negativo, entendeu? Tipo, o valor vai ser com sinal negativo. Então, o cosseno aqui de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 135 graus é menos raiz de 2 sobre 2, certo? Porque 135 está 135 está no segundo quadrante e no segundo quadrante o cosseno é negativo, entendeu? Então, só isso. Então, o Z vai ser o quê? Menos 3 raiz de 2 sobre 2. Aí, olhando aqui as nossas coordenadas, vou colocar a resposta aqui, ó. Resposta, as coordenadas retangulares vai ser 0 em x, 3 raiz de 2 em y e menos 3 raiz de 2. Afastar um pouquinho a tela para poder dar certo. E menos 3 raiz de 2 sobre 2 em z. Então, tá aqui. Aí, ele ainda pede pra gente marcar o ponto no espaço, né? Então, bora marcar esse danado desse ponto. Aí, vamos aqui analisar, certo? Ó. O raio é 3, né? Aí, vamos ver os ângulos, né? Aqui eu tenho o eixo do y, aqui do x e aqui do z, certo? Agora, vamos ver, ó. Π sobre 2 é o que vai fazer no plano XY aqui, ó, certo? Mas 3π sobre 4 é o ângulo formado com o eixo Z. Então, 3π sobre 4 é 135 graus. Então, vai fazer isso aqui, ó, certo? Não ficou tão bonito, mas vai fazer isso aqui, ó. Então, aqui vai ser 3π sobre 4. Beleza. Aí, agora, vai fazer aqui, ó, 90 graus com o plano aqui, XY. Então, ele vai estar bem debaixo do eixo Y. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vai estar fazendo aqui 90 graus, bem aqui, certo? E aqui, ó, 90 graus, tá? E aí, ele tá falando de um raio que é igual a 3. Então, tentar fazer esse raio igual a 3. Pronto. Então, vai ser algo mais ou menos aqui. Aí, o pontinho vai ficar aqui, ó. Certo? Então, esse ponto é o ponto das coordenadas esféricas, que é 3, aí π sobre 2 e 3π sobre 4. O desenho não ajudou, mas se vocês conseguirem entender, voltem o vídeo um pouquinho, tá bom? E é isso. Bons estudos. Um cheirinho, queijo. Até a próxima. Fui!